Hebreus capítulo 11, e o versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vê. Quero falar nesse momento sobre 3 tipos de fé. É claro que você vai ouvir muitas mensagens sobre vários tipos de fé, mas a fé básica são 3. Primeira fé, a fé natural, a fé comum. Esta fé natural e a fé comum, todo mortal tem, todo ser humano tem, seja ele evangélico ou não. Você vai se assustar, mas até o ateu ele tem esta fé natural, esta fé comum. Você me pergunta qual seria, pregador, a fé natural e a fé comum? O ateu ele sai de casa de um estado para o outro, ele chega com a sua esposa e diz: olha, estou indo para São Paulo ou para o Rio, mas à tarde eu retorno, ou amanhã eu retorno, ou daqui a 2 semanas eu retorno, estou indo a negócio. É uma fé natural, qualquer pessoa tem. A mãe sai de manhã para trabalhar, leva o seu filho na creche, Chega ali, a criança entra em pranto, quer continuar com a mãe, mas a mãe tem um dia pela frente de trabalho, então a mãe chega ali e diz: ó, meu filho, tu fica aqui. Às vezes a criança está chorando, mas a mãe diz: tu fica. E no final da tarde a mãe vem te buscar. Uma fé natural. De ir e vir, essa fé todo ser humano tem, todo mortal tem. Mas esta fé ela só serve aqui para esta vida terrena. Existe a segunda fé também, que é a fé chamada a fé salvadora. A fé salvadora é aquela fé que leva você a entregar a sua vida a Cristo. Quantas pessoas entregaram a sua vida a Jesus? Aceitaram, às vezes são até criticados na sua juventude. Os colegas dizem: mas o que tu quer nessa igreja aí? Vem curtir a vida, vem aproveitar. Mas ele aceitou a Cristo, então ele tem uma fé salvadora. Uma fé que ele sabe que vai levar ele a ter uma eternidade segura com Cristo. Esta é a fé salvadora. Aquela fé que um dia Paulo e Silas estavam no cárcere ali, na cidade de Filipos, e aquele carcereiro perguntou: o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vimos aí que a extensão da salvação não é simplesmente para mim, mas é para minha esposa, para meus filhos, para meus netos e para toda a minha família. Crê no Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé salvadora, que leva as pessoas a renunciar ao mundo para seguir unicamente a Jesus Cristo. Esta é a fé salvadora. Existe aquela fé sobrenatural. A fé sobrenatural já é algo maior. Esta fé sobrenatural é aquela fé por milagre. Aquela fé por milagre, quando o médico diz: olha, não tem mais jeito. Aí você crê num Deus que está acima da medicina. Você crê num Deus que, quando o médico diz não, ele diz sim. Então você vai ali, faz uma oração e Jesus opera aquele milagre. Essa fé sobrenatural, a gente viu ela na vida de Moisés, quando chegou diante do Mar Vermelho ali. A Bíblia diz que os egípcios vinham atrás, os egípcios soldados vinham atrás. Na frente estava o Mar Vermelho, e Moisés agora chega com Deus e diz: olha, Senhor, tu nos trouxesse de lá do Egito para morrer aqui. Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? O que é que tu tem na mão? Ele disse: eu tenho um cajado. Então toca com esse cajado no mar e o mar vai se abrir. E assim aconteceu. Ele disse: pela fé, ele conseguiu fazer isso. Então, nós vemos esta fé sobrenatural. Vivemos num momento de pandemia, muitas pessoas desempregadas. Mas se você tiver esta fé sobrenatural, você vai enxergar uma porta aberta para você. Você vai sair de casa com uma fé de que Deus vai abrir uma porta. Você só tem que ter cuidado, meu amigo, para não misturar fé com pensamento positivo. O pensamento positivo não leva a nada, leva ao fracasso. Se alguma vez você teve algo assim importante em você e não aconteceu, cuidado, que isso pode ser um pensamento positivo. A fé ela vai além disso. A fé é você crer no invisível. É você crer num Deus que você não vê, mas você sabe que ele existe. Existe também mais 3 aspectos sobre a fé. Eu falei 3 tipos de fé: a fé natural, a fé comum, a fé salvadora e a fé sobrenatural. Mas há 3 aspectos importantes concernentes à fé. Em primeiro lugar, você tem que entender a fé. Aí é que vem a dificuldade de entender a fé. As pessoas não conseguem entender, porque ela é algo abstrato. Você não consegue entender. Eu conheço muitos crentes que não entendem a fé. E eu posso te provar na Bíblia que existiu um discípulo que caminhava com Jesus chamado Tomé. Ele não entendia a fé. Jesus disse: eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E quando Jesus apareceu a primeira vez aos discípulos, ele não estava presente, porque ele não tinha fé que Cristo havia de ressuscitar. Mesmo Jesus falando em várias ocasiões.
Jesus aparece ali, ele não está ali. Em seguida, quando ele aparece, os discípulos disseram: olha, o mestre ressuscitou, ele veio aqui, nós vimos eles. Tomé disse: olha, se eu não ver com meus olhos e com as minhas mãos não tocar no sinal do escravo, de maneira nenhuma eu crerei. Você observa aí, por que ele fez isso? Porque ele não entendia a fé. Você tem que entender a fé. Ele não entendia. Então há um aspecto interessante. Em primeiro lugar, você tem que entender a fé. Em segundo lugar, você tem que viver a fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O justo viverá da fé. Não é simplesmente quando tudo está numa boa, não. É viver da fé. Nos momentos mais difíceis da vida, você saber que existe alguém superior àquela situação. O salmista dizia: eleva meus olhos para o monte. Salmo 121. De onde me virá o socorro? Mas ele observar que o socorro dele não vinha do monte. Depois ele entendeu. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, tinha alguém superior àquele monte. Alguém que havia criado aquele monte, que tinha um poder. Então agora ele diz que a esperança dele vinha de quem? De quem criou o monte? De Deus, do Senhor. Então você tem, em primeiro lugar, em primeiro aspecto, você tem que entender a fé, você tem que viver a fé. É viver a fé, é viver cada dia. A fé é um salto no escuro, é viver cada dia. Em terceiro lugar, você tem que defender a fé. É o que eu estou fazendo aqui. A fé existe. E o maior conceito de fé não está nos dicionários Aurélio e outros não. A maior definição sobre a palavra fé é esse versículo em que ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Você não vê, mas você acredita. O texto bíblico em que eu escolhi para dar ênfase a este texto está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus entra na cidade de Cafarnaum, e ao entrar na cidade de Cafarnaum, um centurião se aproximou de Jesus. Disse: olha, mestre, o meu criado está em casa violentamente atormentado. Jesus disse: eu irei lá e lhe darei a saúde. Aquele centurião disse: olha, mestre, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Manda somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma tradução diz: e o meu criado ficará curado. A Bíblia diz que Jesus se admirou da fé. Olha, interessante, Jesus se admirando de alguma coisa. Jesus, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé assim. Muitos virão do Oriente, do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e os profetas. Então a gente observa ali que esse moço, ele tinha esta fé sobrenatural. Agora, Jesus disse: então vai como creste e seja feito segundo a tua fé. Esse moço aqui, a gente olha algo interessante. Ele era um centurião romano e ele cuidava de uma escolta de 100 soldados. Ele tinha muitas razões para não procurar Jesus. Em primeiro lugar, porque ele era um centurião. Em segundo lugar, porque ele sabia que os judeus o odiavam, porque a Judéia nessa época era subjugada por eles. Ela sofria a opressão dos romanos. Mas esse moço deixou de lado esses obstáculos. Esse moço deixou de lado essas barreiras e foi ao encontro de Jesus. Ele tinha um outro problema, também outro obstáculo que podia impedir dele chegar na presença de Jesus: a etnia. Ele tinha outros também obstáculos que poderia impedir dele chegar à presença de Jesus Cristo. Vários obstáculos. Mas esse moço venceu a todos e foi ao encontro de Jesus. Olhamos para esse moço, ele tinha algo muito interessante na sua vida. Ele tinha uma fé. Ele poderia ter procurado um médico, tinha condições financeiras, mas ele procurou não um médico simples, mas o médico dos médicos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Procurou a pessoa certa, é Jesus. Meu amigo, você tem que recorrer a Jesus. Não recorra à religião, não, mas recorra a Cristo, entregue a sua vida a Ele. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, está falando com você agora através desta mensagem de salvação, uma mensagem cristocêntrica. Esse moço tinha algo interessante na sua vida. Em primeiro lugar, esse moço, ele era generoso, né? Você observa que ele não foi recorrer a Jesus para buscar cura para um filho. Ele não recorreu a Jesus para buscar cura para sua esposa, para um parente chegado, não, para um empregado seu. Ele era um homem generoso. Ele tinha algo no seu coração chamado amor próximo. Você trabalha numa empresa hoje,
Você é um bom funcionário, mas você adoeceu, durante 15 dias a empresa mantém você. Depois ela tira você para o INSS. Não é verdade? Não é assim que acontece? Você só é bom para a empresa enquanto você está produzindo. Esse moço não. Ele pensava diferente. Ele sabia a importância daquele empregado, na linguagem de hoje. Naqueles dias era chamado escravo, servo. Ele sabia que na hora que aquele escravo morresse, ele colocaria outro no seu lugar. Mas ele foi um culto de Jesus, buscar socorro em Jesus para o seu criado. Mestre, o meu criado está em casa violentamente atormentado. Jesus disse, eu irei lá e lhe darei a saúde. Ele disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Manda somente uma palavra. A gente vê aqui também a humildade desse moço. Não sou digno que tu entre. Olha, mesmo eu sendo centurião romano, sendo uma pessoa importante para os romanos, mas eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Se tu mandar somente uma palavra, meu criado vai ficar curado. Bastava só uma palavra. Ele acreditava, ele tinha fé que Jesus tinha poder de curar o seu empregado, o seu escravo, a longa distância, só com o poder de uma palavra de Jesus. Jesus agora disse, viste, vai, assim como creste. E o milagre aconteceu. E chegando em sua casa, o seu criado, o seu empregado já estava radicalmente curado. Esse é o Jesus que nós pregamos, o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que liberta. Você precisa crer. Aqui o escritor hebreu diz, pela fé. Vamos ver, nós encontramos em torno de 17 vezes essa expressão nesse capítulo, a expressão pela fé. Vamos começar aqui, a partir do versículo 4, diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, construiu uma arca. 8, pela fé, Abraão. 9, pela fé, peregrinou na terra. Nós observamos aqui mais adiante, versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu ao Senhor o melhor sacrifício. Versículo 20, pela fé, igualmente, Isaque. Versículo 21, pela fé, Jacó. Versículo 22, pela fé, José. Versículo 23, pela fé, Moisés. Versículo 24, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 27, pela fé abandonou o Egito. Pela fé Moisés celebrou a Páscoa. Versículo 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Versículo 30 diz, pela fé ruíram-se os muros de Jericó. E o versículo 31, pela fé, Raabe. Tudo aqui, meu amigo, é pela fé. Tudo que você fizer sem fé para Deus é pecado. Você tem que fazer pela fé. Você tem que ter fé em Deus. Jesus nos dá essa garantia para crer em Deus e crer em Jesus. Aqui a gente observa esses homens, eles pela fé. Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés seria o sucessor de Faraó, mas ele recusou. Ele preferiu ser maltratado ali, como a igreja dos senhores, ela é maltratada, ela é hostilizada pelas pessoas, mas a igreja continua de pé, porque a igreja, ela é a coluna e o apoio da verdade. Nós observamos aqui esses homens alcançaram pela fé, e se você ler mais adiante, ali nos últimos versículos, a Bíblia diz, homens do qual o mundo não era digno de tê-los. A fé deles era uma fé tão grande, que o mundo não era digno de tê-los. Pela fé, a Bíblia diz que eles foram cerrados. Já imaginou, pegaram o profeta Isaías, colocaram no tronco de uma árvore e cerraram. Quantos homens morreram por amor ao evangelho? Tiveram a sua, porque eles tinham uma fé viva em Cristo. Renunciaram tudo para seguir a Jesus. Que Deus, meu amigo, abençoe você, que você tenha esta fé salvadora na sua vida. Eu quero agradecer aquelas pessoas que já estão se inscrevendo nesse canal, as pessoas que estão dando like, continue, né? E eu quero contar com você para evangelizar as pessoas. Em breve vamos estar lançando uma série de mensagens sobre escatologia, e o ponto máximo, uma das primeiras mensagens que eu vou gravar é a mensagem sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Nós precisamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Santo de Israel, poderoso de Jacó, abençoai a vida deste homem, abençoai a vida desta mulher. Pai, que o Senhor possa, aleluia, em nome de Jesus, acrescentar a fé desta pessoa para a glorificação e exaltação do Teu nome. Meu pedido é minha oração. Em nome de Jesus, amém e amém.